tudo bem? Eu sou a Bruna Coelho, sócio proprietária da Calimera Academia Feminina, professora de Educação Física e Esporte pela Universidade de Santa Cecília, pós-graduada em Gestão Empresarial e Marketing Digital. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre empreendedorismo nessa pandemia. Eu tenho algumas perguntas, vamos lá. Por que eu comecei a empreender? Eu comecei a empreender, né, no sonho de fazer algo diferente, de fazer algo com a minha personalidade e que beneficiasse os outros, né, o próximo. Então eu queria fazer algo que tivesse tudo a ver com o que eu me preparei e que eu pudesse colocar um pouco da minha personalidade. A Calimera não foi fundada por mim, foi uma oportunidade de eu ser uma empreendedora, né? Então, eu arrendei a academia de outra pessoa e aí foi um processo de colocar a minha personalidade em uma empresa que eu estava chegando ali naquele momento. Foi um grande desafio. Eu tô à frente da Calimera há 3 anos. É um desafio diário, mas é algo renovador, né? Você está à frente de algo que está se transformando na sua cara, na sua personalidade, é muito bom, né? É muito bom. Quais as maiores dificuldades enfrentadas? Olha, eu já vou falar da pandemia, claro. A pandemia foi algo inimaginável. Nunca esperei passar por isso, ainda mais no meu 3º ano empreendendo, né? Foi o 1º ano de reconhecimento, o 2º ano de colocar as minhas ideias iniciais, o 3º ano de consolidação veio a pandemia, então foi algo inimaginável. Fora isso, eu comecei a empreender muito jovem, de 27 para 28 anos, então eu vendi tudo que eu tinha e decidi colocar aí em uma empresa. Lógico que dá medo, lógico que no começo você tem que se preparar psicologicamente. E eu cheguei muito jovem a uma empresa que as pessoas não eram tão jovens. Então eu era uma das mais novas e eu era chefe. Isso foi bem complexo, mas me colocando as minhas ideias de forma organizada, eu conquistei, além do respeito, eu conquistei a parceria e dei liberdade de todo mundo também dar sugestões. Cabe a mim decidi-las, mas eu deixei essa coparticipação ativa, para elas também se sentirem, né, as meninas que trabalham comigo, também se sentirem ali participantes daquelas ideias. Isso me facilitou para essa primeira dificuldade enfrentada, né? Eu precisava de uma aproximação para ganhar a confiança, para poder mostrar o meu trabalho. Essa foi a primeira grande dificuldade. A segunda dificuldade que eu enfrentei foi a gestão financeira, né? Com a minha formação, eu sabia muito bem dar aula, né? Ter um aluno de personal. Mas essa gestão financeira é algo que em alguns cursos de universidades a gente não aprende. Então aí eu fui atrás de ensinamentos, de congressos, de palestras, de pós-graduação para saber como gerir o meu dinheiro, né? Saber separar direitinho é muito importante. Porque às vezes você tem uma empresa e fica tudo tão emaranhado que você não sabe o que é seu e o que é da sua empresa. O seu CNPJ não pode se fundir com o seu CPF, né? Então são coisas distintas. Mas assim, a dica que eu dou, busque conhecimento. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, já é uma ideia inicial, mas esteja sempre se aprofundando nisso. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? Ai, meu Deus, quando veio a pandemia, na verdade, eu não estava aqui no Brasil, eu tinha pego para ir passear, eu tento sempre pegar ali uma semaninha de férias,
no contraturno da academia. Então, se a academia ela é muito forte em janeiro, fevereiro, julho, agosto, setembro, nesse segundo semestre ela é bem forte, no início do ano ela é bem forte, eu fui viajar em março, que aí é o começo da baixa, a gente fica abaixo até ali meio de julho e depois a gente começa a subir de novo. Eu tendo isso em mente, foi quando eu tirei as minhas férias, então eu não estava aqui. Quando eu cheguei lá no meu passeio, lá já estava tudo uma loucura. Aqui estava começando a falar, né, do vírus, mas lá eu cheguei na segunda, acho, e na terça já foi tudo fechado, enfim. E lá eu já comecei a me preocupar muito. E aqui não tinha começado quarentena, não tinha começado nada. Então, eu não tirei as férias, né? Eu estava lá em corpo presente, porém eu já estava me preparando, porque eu sabia que isso mais cedo ou mais tarde ia vir para cá e nós iríamos ter que fechar o comércio. Eu voltei para o Brasil, mas eu precisei ficar 15 dias em quarentena, porque eu era grupo de risco, porque eu estava fora do país. E eu voltei dia 13 de março. E a pandemia já tinha começado e o comércio fechou dia 17, 18. Então eu estava fechada em casa e minha empresa estava fechando. Foi desesperador. No começo, a palavra desesperador é a principal. Eu tive um tempo para ter as minhas neuras, porque é normal, as minhas preocupações. E o que mais me deixava aflita eram preocupações com toda a minha equipe, né? Temos 15 pessoas que trabalham pra gente e que dependem da nossa empresa funcionar. Então, passando esse tempo, né, que todo mundo teve de pânico e desespero, que eu percebi que aquilo não iria durar apenas 15 dias, que ia durar um pouco mais, eu precisei sentar, colocar minha cabeça no lugar e encontrar uma saída, encontrar uma forma de gerar pelo menos alguma receita para eu não deixar acumular todas as minhas obrigações. Então, eu tive uma ideia, na verdade, muita gente estava seguindo a linha da aula online, eu continuei seguindo essa linha, mas eu preferi manter ela paralelamente, porque era algo que estava em demasia. Então, você abria as redes sociais e tinha muita gente falando sobre treino, falando a importância de não ficar parado, de treinar em casa. E eu sei que treinar em casa às vezes não é tão eficiente, né? Você precisa ali de um estímulo constante. E também as preocupações em relação à pandemia e ter um vírus super perigoso aí no ar e sendo transmitido é algo que tira um pouco da nossa saúde mental. Então comecei ali a colocar no papel mesmo tudo que passava pela minha cabeça por qualquer coisa que fosse, qualquer coisa. E aí me veio a ideia de alugar os aparelhos da academia, tudo que eu conseguisse transportar de uma forma fácil, né? Eu alugar num valor quase simbólico, mas eu conseguiria honrar algumas das minhas contas, que era a minha preocupação. A preocupação era não fechar a academia por esse tempo incerto. Então foi o que eu fiz. Eu comecei a apostar, deu certo. Então foi 3 semanas de muito trabalho, eu separava kits, assim, e aí eu ajudava as pessoas, o que elas poderiam fazer com aquele material em casa. Então, alugava caneleira, pezinhos, enfim, tudo que eu conseguiria transportar na academia, eu aluguei. Final de um mês, o que aconteceu? Eu não tinha mais nada na academia. Eu chegava para fazer as coisas do dia a dia, né, limpeza, manutenção, e eu olhava e falava, tá tudo alugado. Graças a Deus. Por menor que fosse a receita, eu conseguiria honrar algumas coisas. Entrei em contato, né, com o proprietário do imóvel, também negociei com todos os meus fornecedores, pedi melhores prazos e pedi melhores prazos no banco, porque eram coisas que a gente poderia fazer efetivamente, né? E por mais que eu entendesse estar ali assumindo um compromisso por mais 12 meses,
eu sabia que era uma fase e que depois disso eu ia conseguir honrar aquilo que eu estava prometendo. E assim o fez, né? A gente ficou março, abril, maio, junho, metade de julho. Então foram quase 5 meses de espera, alugando, tentando ali conversar com todo mundo. E no dia 13 de julho, o governo passou a gente para a fase amarela e aí nós pudemos, né, voltar a trabalhar ali 6 horas por dia. Como está o cenário empreendedorismo atualmente? Bom, eu vejo como uma oportunidade de mercado agora, né? O mercado tá se reerguendo, né? As pessoas estão começando a aquecer o mercado novamente, né? E eu vejo como uma oportunidade, porque ainda tem muita gente com algumas dificuldades e algumas pendências financeiras provenientes dos meses normal de pandemia, porém eu vejo que as pessoas também tiveram um tempo para se preparar, para enxugar ali todo o gasto mensal, o que eles puderam. E eu entendo também que agora as pessoas, desde julho, agora até dezembro, as pessoas conseguiram ali se manter e começar a se reerguer para um 2021 mais próspero. Então eu acredito de verdade que o cenário de 2021 vai ser um cenário de crescimento. Eu não digo nenhum de crescimento você comparando janeiro de 2020 para janeiro de 2021. Não, mas eu digo um crescimento de pelo menos você igualar, né? Então, se eu tinha 400 alunas em janeiro de 2020, eu pretendo ter 400 alunas em janeiro de 2021. Eu acho que a ideia de 2020, de tudo isso que nós enfrentamos, é isso, é saber o que vai acontecer com o mercado, o que nós vamos passar e o que é uma notícia boa. Porque se você for ver um cenário normal de mercado, se você me ouvisse novamente falando, não, porque vai ser muito bom se eu ter a mesma quantidade de alunas de um ano para o outro, eu vou estar ficando doida. Mas não é o caso, não foi um ano típico, foi um ano atípico. Então, as empresas que conseguiram realmente crescer exponencialmente foram as empresas que fornecem produtos e serviços mais utilizados nessa pandemia, né? Serviços hospitalares, enfim, lógico que essas empresas cresceram exponencialmente. Todas as outras estão se mantendo, esperando equilibrar tudo para, a partir de 2021, voltar com as suas projeções de crescimento. Então, você que tem alguma ideia aí de empreender, eu acho que agora é a hora de você colocar a mão na massa e não ter medo, porque eu vejo que daqui para frente é sempre um crescimento. Uma dica para quem está assistindo. Então, vamos lá. Se você já empreende, você vai entender o que eu estou falando. Se você está começando agora, também já vai entender. E se você é aquela pessoa que está com a ideia, criando coragem para tirar a ideia do papel, escuta, ouve o que eu vou te falar. Esteja preparado para colocar a mão na massa no que precisar. A minha formação profissional é de professora de educação física, personal training. Quantas vezes eu atuei na minha academia, que é uma academia que é algo da minha formação profissional. Eu já atuei bastante como uma profissional de educação física, mesmo não ministrando aulas na minha academia, porque foi preciso naquele momento. Mas, de todas as outras coisas que eu já fiz na minha empresa, ser uma profissional de educação física foi a menos importante, ou a que eu menos exerci. Eu fiz o papel de gestora todos os dias, eu precisei já muitas vezes fazer o papel da faxina, o papel da recepção, o papel do RH, o papel de estar lá coordenando e gerenciando. Então, você vai passar por
todas as fases, por mais que na sua empresa, assim como a minha, tenham funções bem delimitadas. Como eu disse, não é um CLT, né? Você não tem ali aquela função específica. Você, como um empreendedor, você tem todas as funções. Eu não estou falando para você não delegar funções, mas eu estou falando para você estar preparado a, se precisar, exercer todas as funções. Então, tenha conhecimento, pelo menos básico, de tudo que precisar ser feito na sua empresa. Por quê? Se você tiver algum contratempo e precisar que aquilo seja feito naquele momento e não tenha outra pessoa disponível para fazer aquela função, isso cabe a você fazer. Então, essa é a maior preparação que você pode ter. Numerar todas as funções, numerar tudo o que deve ser feito e sentir-se pelo menos capaz de fazer o básico bem feito de todos aqueles itens. Não precisa se sobrecarregar acumulando todas as funções, mas você já estar preparado para qualquer contratempo vai tirar a maior preocupação da sua cabeça. Você não ter vergonha de precisar fazer algo que ali, de repente, não é o seu cargo, porque empreendedor não tem um cargo fixo, é a maior dica que eu posso dar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu possa ajudar pelo menos um pouquinho. Criem coragem, não tenham medo, porque dificuldades a gente vai passar, incertezas a gente vai passar. Espero que não outra pandemia como essa, mas inovação, criatividade, você conquista com a prática. Então, vai atrás, tá bom? Eu espero ter ajudado, pessoal. Tchau!